aí, gente, beleza? Então, meu nome é Romário e eu resolvi de fazer esse canal aqui para a gente estudar um pouco de filosofia para o ensino médio. Eu tenho já um canal de história, que o nome é História na Quarentena, que eu resolvi de postar umas aulas lá sobre história, né, para ensino médio, visando o Enem, visando o vestibular. Mas aí eu dei umas aulas, né, sobre história antiga e cheguei até a Grécia, né? Avancei ali do pré-história até a Grécia. E aí eu ia explicar ali, né, a questão da Grécia e a parte da filosofia é muito forte, né? Na Grécia eu tenho que falar ali de todas as questões filosóficas. E como eu estou fazendo filosofia, né, eu resolvi tô no primeiro ano agora, eu resolvi de montar esse canal. Eu já dei aula de filosofia para curso pré-vestibular, assim, não sou, óbvio, especialista em filosofia, assim, umas questões mais complexas, por exemplo, sei lá, filosofia analítica, pragmatismo americano, algumas questões que são bem mais avançadas, assim, eu estou aprendendo, né, porque eu estou no primeiro ano, mas algumas coisas básicas, assim, de história da filosofia eu entendo, e eu já dei aula, assim, há algum tempo, em cursinho de pré-vestibular, então eu resolvi de montar esse canal, e aí eu intercalar, né, digamos assim, o, fiz esse canal aqui para falar da filosofia e aquele outro canal eu falo da história, né, que assim me sinto um pouco mais seguro, né, de falar da história por ser formado. E mas a filosofia sim eu tenho umas noções assim boas. E aí eu quero também que seja útil, né, esse conhecimento também, ainda mais nessa pandemia aí que tem tanta gente que está fazendo aula online, né, e aí eu posso, quem sabe, de uma forma didática aí ensinar alguma coisa e ajudar alguém, né? Então eu resolvi montar esse canal. E eu coloquei o nome do canal, né, de Guarapuava Bad, Bad não, Cowfly, né? Que significa como se fosse Cowfly é uma mosca que ela pousa assim, né, nos animais. E era a referência que o Sócrates, que é o filósofo, né, da antiguidade, um dos mais conhecidos filósofos da antiguidade, ele era chamado de a mosca, né, de Atenas, porque ele incomodava as pessoas. E aí Guarapuava no sentido que é por causa da minha cidade, né? Então eu gostei, quando eu estava estudando um pouco de Sócrates, dele se referirem a ele como uma mosca, né, que ele era muito incomodado. E eu acredito que um pouco a filosofia serve para isso, né? Sempre gostei de estudar filosofia. Fiz o meu TCC sobre Hannah Arendt, que é uma filósofa, né? Ela se autodenominava politóloga, porque ela não gostava que chamassem ela de filósofa. Mas, assim, vai ter alguns assuntos assim que eu não manjo tanto, né? Mas, assim, tem vários assuntos que eu entendo, assim, por estudar história e por estudar bastante filosofia, né? E ainda agora que eu estou fazendo essa complementação aqui, aí já estou estudando algumas coisas, né? Então acredito que pode ser bem produtivo, assim, umas aulas para o pessoal. Então, a gente vai entrar nessa aula, né, de o que é filosofia, mas acredito que já essa questão do próprio Sócrates, né, demonstra um pouco do que seria, né, a utilidade da filosofia, né. Eu acredito que você refletir, né, você ter um pensamento crítico, né, que seria depois até a questão do Kant, né, que ele fala do esclarecimento, é você como se fosse você pensar por você mesmo, né, você ir lá analisar, ir mais fundo, né, não sempre perguntar, digamos assim, perguntar o porquê disso, né, ir lá mais além aqui atrás e perguntar antes, né, mas e por quê? E buscar. Tanto que a filosofia ela é uma disciplina que eles chamam de transdisciplinar, né? Que assim, você vai ver que se você fizer um curso de medicina, por exemplo, você vai estudar filosofia da medicina. Se você fizer um curso de direito, você vai estudar filosofia do direito. Então, assim, ela perpassa tudo, né? E ela vem pergunta o antes, né? Ela vai entender antes, assim, os pressupostos que são os pressupostos da medicina, né? Vai se fazer uns questionamentos, né? Como que seu homem se coloca diante da morte, da doença, e ela sempre vai ter uma parceria, né? Por isso que eu acredito que, mesmo eu sou formado em História, e eu tô indo para o último período de Direito, mas eu, particularmente, quase não, né? Gosto mais de Filosofia, que acho que é uma disciplina, assim, muito importante. Ainda mais num país como o nosso hoje, né? Que as pessoas eu já falei um pouco nas minhas aulas de história, que é uma informação que o Karnal sempre fala nas palestras dele, o Leandro Karnal,
que é um historiador bem conhecido, que o brasileiro não lê, né? Existiu uma vez na França uma revolta, né? Que os franceses eles se consideram às vezes que eles são, digamos assim, muito sensíveis e muitas vezes teve alguns momentos em que, por exemplo, na guerra, né, franco-prussiana, que é de 1800, que é do século XIX lá, né, do século XIX, ele, é, eles se consideraram muito muito sensíveis, digamos assim. Tinham alguns franceses que falavam, né, que eles tinham que ser um pouco mais, digamos assim, viris, no sentido de que para guerrear, né, eles até hoje, né, a França é considerada a cultura da tolerância, né, muito intelectual. E assim, teve uma vez que até os franceses fizeram como se fosse uma greve de leitura, no sentido de que eles se revoltaram e, não, a gente não vai mais ler. E é uma coisa que o Leandro Carnal fala, né, que imagine o brasileiro fazer uma greve de leitura, né, tipo, o brasileiro já não lê nada. Se fosse fazer uma greve de leitura, e sim, tipo, então é uma coisa que é uma falta que tem, né, no Brasil, eu entendo. E, e a filosofia é uma das soluções, né? Porque acredito que você, como diz, né, na própria etimologia da palavra, né, o amor é a própria sabedoria, né? É você pensar, é você raciocinar, é você correr atrás do conhecimento, né? Você pensar antes, né, do que já está pronto ali, não aceitar as coisas tão fáceis como elas são, né? Por isso que eu acredito que a filosofia é tão importante assim, né? Eu trouxe aqui peguei como base dois livros aqui. Um que vai ser praticamente a base desse curso, que é um curso que, digamos assim, eu penso no curso voltado para estudantes, né, do primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio. E também pessoas que estão talvez começando filosofia, como eu, né, para compartilhar o que eu sei. E também as pessoas comentarem e falarem e verem o que elas entendem, o que elas pensam, o que elas acham que eu posso estar errado, o que elas acham que eu estou certo. Então eu acredito que o foco é esse, né? Primeiro ou terceiro ano do ensino médio, né? Que era o tempo que eu dava aula para pré-vestibular. E também para compartilhar junto com as pessoas que são acadêmicos de filosofia, né? Também. Então, eu acredito que o foco seria esse, né? Então eu trouxe como um livro base que eu vou usar, que é da Aranha, é o sobrenome da moça ali. Eu tenho bem certinho anotado ali. Mas é um livro muito interessante, que é um livro filosofando o nome, que ele, para uma introdução à filosofia, sim, ele é fascinante, sim, é muito bom. Eu usava quando eu estava fazendo história, assim, para me entender a questão do pensamento, né, da cada civilização. E eu usei também para quando eu estava dando aula já num cursinho, esse livro, que ele é muito, muito interessante. E eu trouxe umas reflexões dele já nessa primeira aula e de um outro filósofo, do Danilo Marcondes, que é para a gente falar, se perguntar o que é a filosofia em si, né? Assim, eu não vou voltar já na parte histórica, assim, que tem uma explicação, digamos assim, mais histórica, né? Que seria aquela contrapondo o mito e a filosofia, digamos assim. Mas eu vou entrar em umas reflexões, assim, que eu gostei, que vi nesses dois livros. E apresentar, né, um conceito, assim, sempre sabendo que o próprio conceito de filosofia muitas vezes vai ser dado por vários filósofos diferentes, né? E aí ficaria difícil você definir a filosofia em si, né? Então, tem uma definição clássica do filósofo Karl Jasper, né? Que ele fala da filosofia, daí vai ter a definição do outro filósofo também francês, Gilles Deleuze, então vai ter várias definições. Eu peguei como base uma que eu gostei que está nesse livro ali do Demerval Saviani, que é um filósofo brasileiro, que ele fala uma coisa assim que ele limita um pouco, mas sempre sabendo, né, que a filosofia é muito difícil de se definir, né, que ela é bem complexa, né, a própria definição dela já vai envolver que é um dos filósofos definindo, enquanto existem vários filósofos, né. Então, a etimologia, né, da palavra filosofia, ela vem significando o amor à sabedoria, né? Ou também pode ser pega como amizade pelo saber, né? Foi o Pitágoras, né, que era um filósofo e matemático grego, e teria sido o primeiro a usar o termo filósofo por não se considerar um sábio, né? Sófos, que em grego, né, o sábio era o sófos, mas é apenas alguém que ama e procura sabedoria, né?
Então, o Pitágoras, né, que deu esse nome, né? O Pitágoras, ele é classificado como um pré-socrático, né? Um filósofo pré-socrático, que vem antes, né, do Sócrates, né? Essa a definição dos filósofos. E eu peguei nesse livro do Danilo Marcondes, ele chama até esses filósofos, né, de físicos, no sentido não no sentido do físico moderno, né? Mas ele classifica como físico porque eles usam, digamos assim, a natureza, né, para fazer as definições e as sistematizações de conhecimento, do entendimento da vida que eles têm. Né? É o Danilo Marcondes, né, ele classifica, ele traz na verdade uma classificação do Platão, né, que Platão chamava eles de físicos. Então o Pitágoras se enquadraria aqui, né, nesse movimento dos físicos, dos pré-socráticos. Aqui eu trouxe a referência, né, desse livro, que é o capítulo O que é Filosofia, uma só pergunta, múltiplas respostas, né, e já o próprio nome do capítulo já é interessante, né, e em Marcondes Danilo, né, e Frank Ridley, a filosofia, o que é e para que serve, né, da editora Hazahar. Aí, né, esse que já é o livro do Marcondes, né, que ele fala, né, que no decorrer da história muitas foram as definições de filosofia formuladas por filósofos. Não raro na obra de um mesmo pensador encontramos concepções variadas, né, que podem ou não divergir entre si. Algumas tornam-se centrais, outras secundárias, e outras ainda são postas de lado, conforme o interesse do autor evolui. Às vezes, essas concepções tomam rumos inesperados nas obras de outros escritores. Interpretadas à luz de um tempo posterior que eram centrais, podem tornar-se secundárias, né, e vice-versa, assim como as que foram descartadas podem ser retomadas e valorizadas, ganhando uma importância maior que a pretendida originalmente. Aí ele coloca, né, que todas essas concepções têm em comum, o que dá a elas o direito de serem chamadas filosofias. Né? Eu acho que isso aqui é um dos grandes problemas, né, para a definição, né? Porque assim a filosofia, existem muitos filósofos que vão dar diferentes definições, né, do que vai ser a própria filosofia em si, e aí a gente fica um pouco nessa indefinição, né? Que, como ele coloca, que né, o mesmo pensador pode falar que é uma concepção variada, né? E aí eles vão dividindo, né? Vão divergindo entre eles. E aí isso deixa um pouco difícil, né? Mas assim, mesmo sabendo dessa dificuldade, né, não vou só jogar isso. Eu vou colocar ali uma definição que eu achei bem legal, assim, do Demerval Saviani, que pode fazer a gente entender um pouco, né? E acredito que também na segunda aula, que eu já vou falar um pouco da parte histórica ali, né? Do surgimento da filosofia, fica bem também claro daí, acompanhando as duas aulas para entender. Aí aqui ele continua, né? Um bom exemplo dessa diversidade de significações é certamente a obra do Platão, né? Filósofo a quem se costuma remontar à origem da própria filosofia. Digamos assim, o primeiro filósofo em si, né, que pegando essa definição do Platão ali de físicos e filósofos, seria o Sócrates, né? Mas já dando uns spoilers aqui, né, já que essa aula o início de tudo, mas vamos. Sócrates, na verdade, ele não deixou nada escrito, né? Ele é conhecido como o Jesus da filosofia. Ele tem algumas coisas escritas pelo Platão e algumas coisas escritas pelo Xenofonte, né? Que eles que descreveram, né? E aí também tem o próprio Aristófanes, que seria como se fosse quase um inimigo, né, do Sócrates. A gente teria três fontes assim para o Sócrates, que o Platão, né, que Platão descreve a vida dele, né, o assassinato, tudo lá. O Xenofonte seria uma fonte mais histórica, assim, que ele lutou, né, na guerra com o Sócrates. E o Aristófanes, ele é considerado um inimigo, né, porque ele fez uma comédia, né, falando mal do Sócrates, né. Então essas aqui seriam as três fontes. Então o primeiro filósofo é o Sócrates, mas assim, a gente fala, ele fala aqui, né, que ele remete a origem da própria filosofia a Platão, porque foi ele que escreveu, né, sobre o Sócrates. Então, ele que escreve sobre o primeiro considerado filósofo ali. E, no caso, essa seria a origem da própria filosofia, né? Não nele, mas no Sócrates, mas ele escrevendo. Né? Aí ele coloca, né, que seus antecessores, os pré-socráticos, por estarem preocupados com questões relativas à natureza, eram físicos, né? Isso aqui quem está falando é o Danilo Marcondes, né? Ainda que a gente está na filosofia, mas
a análise crítica, né, dos livros, a gente tem que entender que o autor é um filósofo bem conhecido, mas isso aqui é uma proposta, né, dele, ele que está falando assim, e sempre temos que cuidar, né, que é um filósofo falando e explicando, né, a gente não vai adotar como verdade universal, né, sempre, e ver que essa aqui o livro do Danilo Marcondes, né, essa é a nossa fonte, né, que a gente está pegando essas informações. Só para pensar também fazendo uma crítica histórica, né, a nossa fonte filosófica. Então, ele coloca, né, que eles eram físicos e não filósofos, né, como observa Aristóteles, né, no livro A da Metafísica. Eles eram físicos no sentido assim, esses filósofos pré-socráticos, eles eram, eles saíram da concepção mítica, né, que seria o que a gente chama de pré-filosofia, mas eles explicavam uma ideia, as coisas sempre relacionadas com a natureza, né. O Tales de Mileto, por exemplo, falava que tudo era água, e aí um outro pré-socrático usava um outro elemento, e eles iam, digamos assim, explicando as coisas, mas voltados para a natureza, né? Eles falavam que o início e o fim de todas as coisas era a própria natureza, né? E eles já, digamos assim, rompiam com o mito. Isso já é considerado que eles eram os filósofos pré-socráticos. Mas o Aristóteles, né, classifica eles como físicos, né? Por causa que eles pegam, digamos assim, coisas físicas para definir, né, sistematizar o entendimento da própria vida, né? Que essa é a característica da filosofia, né? Ela rompe com o mito, né? Ela não explica mais a vida pelo mito, né? Que é um spoiler da próxima aula, mas digamos assim, a filosofia não precisa mais do mito para explicar a vida, né? O entendimento da vida. Aí ele continua, né? Que em Platão, cujo pensamento abrange às vezes indistintamente o de Sócrates, né? Que jamais escreveu uma linha, né? Que é o que ele fala aqui, que eu já frisei ali. Encontramos, pelo menos de forma embrionária, quase todas as possíveis definições de filosofias presentes na história, né? Mas foi a noção de que a filosofia é uma busca, né? Digamos assim, a filosofia ela sempre vai ser uma constante busca, né? Do conhecimento. Ela não para, né? Por isso que também entra nesse sentido de ser tão difícil de, digamos assim, de definir ela, né? Ela não estagna, assim. Se realiza na contemplação da verdade, né? Ele buscando a própria verdade, aqui no sentido Platão, né? Verdade que só se atinge através de uma intenção intelectiva, né? De formas abstratas. Isso aqui já vai entrar no pensamento de Platão, né? Que vai ser detalhado mais para frente, né? Que se tornou por excelência platônica, né? Ele acreditava na instituição intelectiva, né? Desenvolvida por Platão, né? Especialmente nos livros 6 e 7, né? Da República, onde a separação metafísica dos mundos sensível e inteligível não é apenas mencionada, mas é pela primeira vez tematizada. Daí a gente vai entrar, né, naquela questão da caverna do Platão, né? Que é o mito da caverna, né? Que as pessoas viam as sombras ali, e aí eles acreditavam que o mundo era aquilo, né? Eles não saíam da caverna, eles se limitavam a viver baseado no que eles viam. Eles viam só a sombra do mundo e pensavam que o mundo era aquilo. Aí depois que eles saem da caverna, que eles entendem que o mundo é muito mais, né? O Platão classificaria, né, essa caverna como sendo o mundo sensível, né? Que a gente não consegue chegar a essa verdade aqui, né, que ele cita através do mundo sensível. A gente teria que sair da caverna e conseguir através do mundo inteligível, né, que seria o mundo mais a racionalidade, né? Isso aqui que o Platão vai falar, né, mas isso aqui é só uma introdução, né, para ter uma noção. Não é apenas mencionado, mas é pela primeira vez tematizada. É essa a concepção platônica, considerada fundadora do sentido ocidental de filosofia. Isto é, um saber que, dando-se exclusivamente através do intelecto e da razão, né, poderá alcançar verdades absolutas. Né? Isso aqui, a gente está falando do próprio Platão, né, no sentido dessas verdades absolutas, aqui é bom frisar, né, porque hoje em dia é difícil a gente falar, a gente teria que teorizar muito, né, para falar nessas verdades absolutas aqui, né, mas no sentido do Platão ele está querendo sair como se fosse de um relativismo, né, e para ele usava a palavra doxa no sentido da opinião, que seria a opinião, né, que você vai ter uma opinião e isso aqui é como se fosse a doxa, né, que isso aqui que ele quer combater. E a verdade absoluta seria chamada de episteme, que disso que vem, né, a epistemologia, né, a palavra epistemologia. A episteme
ela seria como se fosse uma, você se sairia da tua opinião, você chegaria a algo maior, assim, através da tua razão. Você chegaria a essa verdade absoluta, né, que é entender a vida dessa forma, através da episteme, né, que é uma verdade absoluta. Aí, né, o Platão coloca, e isso aqui, essas verdades absolutas, né, então, sempre lembrando que, né, que é pro Platão ainda, né. Aí, né, o Danilo Marcondes coloca, né, são filósofos, diz Platão na República, aqueles que são capazes de atingir o que é eterno e imutável. Então, é isso aqui, né, que o Platão está buscando, né? É ver o que é eterno e imutável, né? No sentido de entender o que é essa episteme, se diferenciar, né, daquilo que é a doxa. Então, ele vai buscar o que é eterno e imutável, né? É uma coisa que é um início, né? Um início que ele vai classificar hoje em dia, né? Passando tantos anos aí já do Platão, 2000 e poucos anos, já a verdade absoluta é um pouco mais difícil de ser concebida para a filosofia, né? A gente pode, quando a gente avançar para uma filosofia mais moderna, aí, né, a gente vai entender um pouco sobre isso. Podemos considerar, né, que, embora com prováveis exceções, que do ponto de vista histórico, a filosofia já gerou quase que completamente em torno de problemas que já haviam sido levantados pela filosofia de Platão. Isso aqui, né, eu me aproprio um pouco do método histórico, né, de pensar que quem está falando isso aqui é o Danilo Marcondes, né, um filósofo bem conceituado, né, mas ele pode ser que esteja um pouco exagero dele, né, que ele fala que do ponto de vista histórico a filosofia girou quase que completamente em torno dos problemas que já haviam sido levantados pela filosofia de Platão, né. Então, no entendimento, né, do Danilo Marcondes, ele vê que o Platão já tinha levantado todos os problemas da filosofia, mas talvez pode ser um pouco exagero, mas assim, um pouco ele está certo, né, que a gente vai ver ali para frente, mas todos os problemas é complicado de falar, né, mas enfim, é uma coisa que a gente vai ver o porquê que ele explica aqui. Né? Daí, né, a célebre afirmação do pensador americano A. N. Whitehead, de que a tradição filosófica europeia não passa de uma série de notas de pé de página de Platão, né, que o Whitehead radicaliza tudo aqui, né. No centro do pensamento platônico circulam os mais caros conceitos de filosofia. Verdade, né, que é um conceito a busca da verdade, né, o conhecimento, a razão, o intelecto, a intuição, o movimento, a moral, a sensação, a opinião, etc. É em torno deles que se desenrolam as questões mais importantes da história da filosofia. Obviamente, né, não poderíamos aqui dar conta de todos os detalhes desse processo, mas tomando como base algum de seus aspectos e sem jamais desconsiderar o fato que estão em geral interligados, talvez seja possível ilustrar alguns momentos tópicos da história do pensamento. A começar, por exemplo, pela etimologia da palavra grega na filosofia, que significa amor à sabedoria. Nossa primeira questão é identificar que a sabedoria é essa, de que modo. A nossa primeira questão é identificar que sabedoria é essa e de que modo pode ser alcançada. Quem contesta bastante, né, a tradição grega ali, né, é o próprio Nietzsche, né, ele associa um pouco a questão do Platão ali ao ruim, né, e ele depois, além de criticar o cristianismo também, né, ele também critica, né, essa tradição grega filosófica. O Nietzsche é um filósofo já do século XIX aqui, né, para quem, pegando o gancho da história, né, o século XIX, a gente vai ser do século 1801 a 1900, né? Para a gente entender a datação, a gente tem que sempre pegar o 19, né, e colocar dois zeros, como se fosse voltar para trás aqui. Né? Essa para a gente entender. O Nietzsche, século XIX, assim, é um tempo que tem vários filósofos bem conhecidos, né? Não só no século XIX, mas assim, particularmente gosto assim, bastante. Século XIX, né, que tem o Nietzsche, tem o Schopenhauer também, que é outro filósofo alemão bem forte. O próprio Kant, né, um pouquinho antes ali, o Kant é do tempo da Revolução Francesa ali, né? Mas o Hegel também é do século XIX, daí o próprio Marx, né, que é filósofo, mas ele também depois foi usado em muitas ciências, né, também. Mas é um século bem interessante, assim. E estudando a história também, né, a gente vê o quanto que a ciência está forte no século XIX. E isso influencia bastante na história, né, e bastante na filosofia, né, que são duas disciplinas ali que daí vão a ciência vai influenciar elas. Então aqui ele só fala, né, da questão da etimologia da palavra, né? Grego amor à sabedoria,
E tem um livro que é bem interessante para quem gosta de filosofia ou não gosta, queria, talvez queira começar a entender de filosofia, que é o Mundo de Sofia, né? Acho que é Justin Garden o nome do autor. É um livro bem interessante, assim, para quem está no ensino médio. Ele usa uma trama, assim, e é bem legal. Acho que tem até um filme, se não me engano, dele. Para quem talvez não goste de filosofia, eu gosto um pouco, não conhece. É um livro bem legal, assim, para quem está querendo se iniciar no mundo da filosofia. Ele traz de uma forma metafórica muitas coisas, assim, que é bem legal. É, como eu tinha falado, né, que o sobrenome da moça era Aranha, esse daqui é o segundo livro, né? A gente acabou aqui, né, aquelas reflexões que a gente fez do livro do Danilo Marcondes, ali que eu tinha apresentado. E esse daqui é um livro didático, assim, que o pessoal usa na escola, mas é um livro muito bom, assim. Apesar de que eu já vi muito livro didático ruim, esse daqui é muito bom. Filosofando, Introdução à Filosofia, da Editora Moderna, dessas duas autoras aqui. Livro excelente, sim, para introdução à filosofia. Eu usei ele para as aulas do pré-vestibular, quando eu dei aqui na minha cidade, e ele é muito legal. É, ela coloca aqui, né, sobre a informação, o conhecimento e a sabedoria, né? E aí ele coloca, né, que para melhor entender o campo da experiência filosófica, né, o filósofo espanhol Fernando Savater faz uma distinção entre informação, conhecimento e sabedoria, né? Aproveitando os três tópicos para comentá-los livremente. É interessante essa forma de aqui para a gente entender, né, dessa experiência da filosofia, gostei dessa distinção que o filósofo Fernando Savater fez aqui, para entender sobre essa questão do raciocínio, né, do filosofado, de você buscar o conhecimento, né, da diferença dele de informação, de conhecimento e sabedoria. Né? Aí, né, aqui a gente falando um pouco sobre a informação, né. Ao lermos um jornal, uma determinada notícia pode nos chamar a atenção, como a que simulamos a seguir, a partir de dados recolhidos da mídia. Né? Então aqui a gente vai pegar uma questão que é a própria informação em si, né? A mídia tem muita força, né? Ela pode ser muito para o bem usada e muito para o mal usada, né? Porque ela pode muito manipular, né? A gente vê, por exemplo, voltando para a história um pouco, né? A questão do Carlos Lacerda, não sei se o pessoal conhece, mas o Carlos Lacerda, ele era um dos principais inimigos do pai dos pobres, né? O Getúlio Vargas. E ele foi quem montou todo o complô contra o Getúlio Vargas. Ele conseguiu, através da mídia, derrubar o Getúlio Vargas psicologicamente. Ele que fez toda a trama para derrubar o Vargas e foi não único e exclusivamente ele, né? Mas ele é um dos que encabeçaram todo o complô contra o Getúlio Vargas. E ele usou a mídia para isso, né? Então a mídia, ela vai carregar as informações, né? Assim, quem não conhece, tem um jornal da TV Cultura que é bem interessante, que ele convida filósofos, historiadores, geógrafos, várias pessoas, ele vai variando assim de áreas diferentes do conhecimento. É o Jornal da Cultura mesmo, o nome da TV Cultura, e ele é muito bom, sabe? O jornal, ele convida as pessoas e aí, digamos assim, ele passa alguma notícia e aí ele já vai fazendo umas análises assim, conjunturais, análise das estruturas, análise de tudo. E é bem legal, sabe? Eu lembro que teve uma vez que eu estava assistindo que eles fizeram uma reportagem sobre um catador de papel e que uma empresa foi lá e aí a empresa fez uma parceria com o catador, mas ela conseguia lucrar muito em cima daquele catador. E assim, tipo, a notícia, se você olhasse assim na seca, digamos assim, você pensaria, nossa, mas que top essa empresa ajudando o cara ali, mas daí na hora assim tava um filósofo e aí ele já falou, não, mas isso aí a gente dá pra ver, né, que não foi tão de boa vontade que essa empresa fez, porque na verdade ela tá lucrando em cima desse catador, né? Se eu achar essa notícia, eu trago na próxima aula, posso trazer pra gente analisar, que é bem legal. Então, uma recomendação aqui de um jornal que é bem legal, é esse da TV Cultura, né? É difícil, pessoal, assistir na TV Cultura no Brasil, TV Escola, TV Cultura, esses canais aí, né, que trazem alguma coisa mais diferente, não são tão valorizados, né? E não vamos crucificar as pessoas, né? Acredito que tem que plantar uma mentalidade diferente, né, para o Brasil mudar, mas acredito que tem que ser dia após dia, né? Então, isso um pouco que me leva a tentar passar um pouco desse conhecimento aí que estou aprendendo nessa faculdade de filosofia.
e também, né, de história, né, que eu tenho já a formação. Mas então aqui a gente se volta a esse conceito de informação, né? Informação seria digamos assim, a informação seca, assim, né? Só a informação, como nesse caso aqui de um jornal que ele supôs aqui, por exemplo. A gravidez na adolescência quase sempre é uma gravidez não planejada e por isso indesejada, né? Desde 1970, as incidências de casos têm aumentado significativamente, ao mesmo tempo que tem diminuído a média das adolescentes grávidas. Na maioria das vezes, a gravidez na adolescência ocorre entre a primeira e a quinta relação sexual, e a jovem grávida procura serviço de saúde para fazer o pré-natal. Só que, digamos assim, essa. Só que poderia ser uma notícia do Jornal Nacional, né? Eles iam apenas falar ali e daí passar para outra notícia, né? Que é uma coisa assim, apenas a informação sem refletir, sem pensar em nada. Isso aqui se caracterizaria como informação, né? Na classificação do nosso querido Fernando Savatro. Então, essa é a informação, né? Na concepção dele. Né? E na concepção que é interessante, né? Faz sentido, é só informação. Aí aqui, vamos colocar que a gente vai entrar na questão do conceito de conhecimento, né? Para explicar essa notícia, podemos lançar mão de uma série de conhecimentos. Por exemplo, aí a gente pode pegar a história, né? Falar das transformações do comportamento sexual desde a década de 1960 e analisar suas causas, né, mostrando o afrouxamento das regras que proibiam a atividade sexual antes do casamento e principalmente para as mulheres. Né. Esse fenômeno da história aqui tem muita relação também com o chamado Woodstock, né, que é um festival bem conhecido aí, e a Woodstock, a chamada Revolução Sexual, né, que foi mudando todas as formas de ver, né, de conceber o sexo, né, porque assim, por isso que, refletindo, indo mais além, né, a gente entende, né, que algumas coisas que podem ser tão comuns para nós, né, pensando o sexo, a própria forma de comer, ela varia muito de sociedade em sociedade, né, porque, digamos assim, a religião, né, ela impõe uma forma de ver, né, o fenômeno do sexo, digamos assim, porque e aí isso vai influenciar muito, né? E aí a revolução sexual, né, desse tempo aqui, ela foi tirando um pouco essa visão, né, de que digamos assim, da religião vendo o sexo para uma finalidade como se fosse reprodutora, né? Tá vendo só para o sexo no sentido da família, né? Você vai ter a sua família e você vai apenas fazer sexo com quem é sua mulher para sempre, né? E aí nisso que eles embarcam todos os seus dogmas e todos seus pensamentos, né? Que daí já entra na questão da própria camisinha, né? Que eles são contra, porque se você vai fazer sexo só com a pessoa vai é, que você vai casar, né? E você não precisa e tal, e aí envolve um monte de isso aqui, né? Vamos já usando um termo que é bem legal da filosofia, que é o nome corolário, né? Como se fosse uma consequência direta. Isso aqui levaria a vários outros corolários, não uma palavrinha difícil, mas é bem legal de usar, né? Que é corolário, que existe é um termo bem interessante de usar na filosofia. Isso aqui vai gerar vários corolários, digamos assim, várias consequências, né? Que daí é a questão de como que ele vê a união entre duas pessoas do mesmo sexo, como que a igreja vê tudo isso aqui. Então, o próprio sexo, né, ele é um fenômeno da sociedade, né? E, digamos assim, mesmo sendo biológico, é uma coisa que você vai ver que ele depende da sociedade, que digamos assim, dependendo de cada sociedade, é visto de uma forma, né? Então, a revolução sexual, o Woodstock, ele foi muito pautado nisso, né? Ele foi uma revolução sexual, né? Que ele tirou essa visão da igreja e ele levou as pessoas, não, depois entrou também no movimento sexo, drogas e rock and roll. Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim, né? Tanto que depois de um tempo ali, né, a liberação sexual total pode gerar, né, se as pessoas depois acabaram transmitindo muita AIDS, né, uma para os outros e virou depois uma epidemia, né? Mas assim, todas as coisas têm seu lado bom e seu lado ruim, né? Então é uma questão que o próprio comportamento sexual, né, ele é um fenômeno da sociedade, né, que ela é visto dependendo de como a sociedade vê, né? E ela é então ele pertence a cada sociedade, né, além de ser uma questão bem biológica, né?
Então isso daqui seria o conhecimento, né? Uma questão da história analisando a notícia que a gente falou, né? Isso aqui já seria o conhecimento e já analisando a informação. Aí ele coloca também, né, que a sociologia vai investigar a repercussão desses novos comportamentos, né? Os novos modelos de família, aumento do número de divórcios, liberação da mulher, ampliação do espaço da mulher no mercado de trabalho, família monoparental, né, em que as crianças vivem apenas com o genitor, na maior parte das vezes a mãe, e as uniões das pessoas do mesmo sexo, né. Então, aqui já entra isso que eu falei aqui, né, de todas essas consequências, né. Essa repercussão desses comportamentos são as consequências, né, que vai gerar nos novos modelos de família, né, que a família aqui para a religião seria uma, e aí aqui já aumentaria o conceito de família se expandiria, né. Então, a questão do número de divórcios, né, também quando você vê que você não vai casar, isso aqui é uma questão de que, digamos assim, você casou e Deus uniu, ninguém separa, né? Se você se afasta da visão religiosa, você acaba, digamos assim, tendo mais liberdade para se divorciar nisso, aqui leva já a um aumento do número de divórcios, né? Então veja como a sociologia vai pensar além já dessa questão da sua informação. A própria liberação da mulher, né? Que a mulher não tinha muita força, né? E ela teve que lutar muito para conseguir ter essa liberação, né? Alguns direitos ela conquistou muito depois, né? Então foi com base em muita luta, né? A ampliação do espaço da mulher, né? Também no mercado do trabalho, as famílias monoparentais, né? Que daí as crianças têm só um genitor, né? E na maior parte das vezes a mãe, né? E as uniões homoafetivas, né? Que seriam das pessoas do mesmo sexo. Então tudo isso aqui já gera vários corolários, né? Que eu acho que é legal usar essa palavra aqui, né? Que são a repercussão, né, desses novos comportamentos. Então vejam como, analisando historicamente e de uma forma sociológica, a gente já vai além, né, do que só aquela notícia ali jogada no Jornal Nacional, né? Então é muito interessante você buscar o antes, né? Ou buscar o ir além, né? É uma coisa que a filosofia também é muito forte nisso, né? Aí aqui ainda analisando sobre os outros campos, né? A biologia descreve como se dá a concepção e descobre processos de contracepção, né, que seria para travar, né, essa gravidez indesejada quando a pessoa não quer. Né. Conhecimentos que podem explicar os riscos da gravidez precoce para a saúde das mais jovens. Né. E aí temos a antropologia, né, que vai comparar esse tipo de comportamento e suas consequências em diversas culturas. A antropologia é uma ciência fascinante, né? Ela compara, né, tanto que tem um trabalho do Levi-Strauss que ele fala sobre a questão do cru e do cozido, né? Ele analisa várias culturas diferentes e ele fala do cru versus o cozido, que é, digamos assim, todas as culturas que ele viu, da mais, bem entre aspas, assim, mais primitiva, né? No sentido de que a gente sabe que hoje em dia o conceito de civilização já foi colocado muito em xeque, né? Porque não colocamos como civilizado europeu e como não civilizados que não os povos antigos, isso eu já falo bastante nas minhas aulas de história, porque assim, a gente não considera mais que o homem surgiu na pré-história lá e foi indo e é como se fosse um trenzinho que ela vai evoluindo, né? Porque depois que ocorreu as duas guerras mundiais, digamos assim, no século XIX aqui, de 1801 a 1900, existia um chamado ideal prometeico da ciência, no sentido de que através da ciência a gente vai chegar à sociedade ideal. E aí a gente vê o próprio Comte, o Marx, todos são filosofias da história, né? Que a gente chama de teleologia, no sentido de que tem um final. Eles vão querer, por exemplo, o Marx quer chegar, né, através da ditadura do proletariado ao comunismo. O Comte quer chegar ao estado positivo. Então são pensadores que vão pensar em algo para chegar a um fim que vai ser o ideal, né? O próprio Hegel também, né? Através do espírito absoluto dele lá. Então eles são pensadores que eles veem um fim e a maioria concorda que isso a gente vai chegar através da ciência, que esse fim, esse ideal, o estado positivo lá do positivismo kantiano, a gente vai conseguir chegar através da ciência. Então, eles acreditam nesse ideal prometeico, vamos chamar assim, da ciência,
de que a ciência, digamos assim, vai levar a melhor coisa que pode existir na humanidade. Mas acontece o quê? Acontece que a gente, pegando um pouco mais o trem da história aqui mais para frente, né? E analisando ali nas primeiras guerras, ali em 1914, 1939, que depois eles vão ver, né, que o homem vai usar a bomba atômica para explodir, né? E matar 100 mil pessoas numa paulada só. E aí depois o Hitler também vai usar, né, o Zyklon B lá, né, que é aquele gás que ele usava para matar os judeus. E ele vai trancar os judeus e vai, digamos assim, fazer uma máquina mortífera, usando o termo do filme, uma máquina sanguinária de quanto mais pessoas eu matar em menos tempo é melhor, né? E ele usa a ciência para isso. No fim, as câmaras de gás ali, toda a tecnologia da grande Alemanha, né, do Terceiro Reich, serve pro mal, né? Que é para ele matar mais pessoas em menos tempo. Mesma coisa a bomba atômica, né? Que o Einstein quando ele faz a fissura lá do núcleo, né, a cisão do núcleo lá, da bomba nuclear, o objetivo dele digamos assim, ele não pensava, né, em fazer uma bomba, ele queria gerar energia, né, trouxe a energia nuclear, né. Então ele chegou a fazer a bomba, fez a sua teoria porque ele queria gerar energia, né. Então a bomba atômica foi uma consequência disso, mas ele não buscava isso, né? E então o homem meio que se desilude com a ciência. E aí a gente já não tem mais aquela ideia de civilizado e primitivo, né? Que, digamos assim, o homem de hoje não é mais civilizado que o outro. Porque é mais civilizado por quê? O que explicaria isso? Se conseguir matar mais gente? Conseguir torturar as pessoas de uma forma cruel? E aí a gente fica um pouco com cuidado para falar esse termo civilização, né? Então, por isso que aqui eu vou usar, né, essa questão do cru e do cozido do Lévi-Strauss, no sentido de primitivo, que os povos que, digamos assim, que não tem uma sociedade tão complexa, assim, que é os povos, digamos assim, os aborígenes da Austrália, alguns povos mais tribais, assim, que ele comparou, né? E aí, isso aqui eu só usei para falar, né, dessa questão da civilização e do primitivo, né? Mas o Lévi-Strauss, ele vendo esses povos, assim, que são considerados primitivos e vendo o nosso povo, ele sempre viu que uma coisa em comum era que todos eles possuíam uma forma de pensar que existia o cru e existia o cozido, né, nesse processamento com os alimentos. Então, ele viu que isso aqui era uma coisa que era em comum em todas as sociedades. E outra coisa que ele viu nessa comparação de sociedades é o que o incesto é considerado errado em todas as sociedades, desde a sociedade mais tribal até a nossa sociedade. Que ninguém considera que você ter uma relação com a sua própria irmã é uma coisa certa, desde as sociedades mais primitivas até as sociedades mais complexas, no sentido, né, que eu estou não usando civilizadas. Mas é assim que trabalha a antropologia, né, que é uma ciência também bem fascinante. Ela é bem parceira, né, da história e da filosofia e é muito interessante, né, é uma ciência muito interessante. E por isso que ela fala aqui, né, que a antropologia vai comparar esse tipo de comportamento e as consequências, né, desse comportamento em diversas culturas, né. Então, daí ela coloca aqui, né, também da questão da psicologia, que a psicologia, né, vai investigar os conflitos de uma gravidez indesejada, o difícil confronto com a família, né, e a reação emocional do jovem futuro pai, a brusca ruptura dos projetos de vida diante dos novos e inesperados encargos, né. Que aqui é mais um conhecimento, né, analisando aquelas informações, a psicologia vai ver de uma outra forma, né, ela já não vai ver como essas outras ciências que eu falei aqui vai ver, né. E aí ele continua, né, que inúmeras outras ciências ocupam-se desse assunto, sem nos esquecermos de que mesmo pessoas não especializadas analisam esse fato pelo senso comum, baseando-se nos seus conhecimentos, valores e crenças. Aí aqui, só não usei o termo status quo, né, que eu pensei que ia usar aqui nessa slide, já deixei aqui, né, mas só que a status quo significa um estado das coisas como estão, que é eu tinha quando eu estava preparando pensei que eu ia usar para falar com relação a essas civilizações, mas acabei não usando, mas só que por curiosidade está aqui. E aí, né, a gente chega ao conceito de sabedoria, né? Que a sabedoria a gente estava no sentido de conhecimento, né? A gente comparou a informação e o conhecimento até agora, e aí aqui a gente ainda está pegando o próprio conceito do filósofo espanhol Fernando Savater,
E a gente vai entender o que é sabedoria agora, né? Isso aqui que a gente estava falando são as áreas de conhecimento, né? As ciências, e cada ciência é uma área do próprio conhecimento, né? Então, e aí a questão da sabedoria, né? Os conceitos de sabedoria, né, recebeu vários significados ao longo da história humana. Vamos escolher aquele que diz respeito às decisões refletidas que visam buscar um caminho para o bem, viver. Nesse sentido, né, por sabedoria entendemos um conceito amplo, que inclui a atitude do filósofo como também de qualquer pessoa, né? Diante do tema que propusemos discutir, a gravidez precoce, as questões que se colocam são inúmeras. O que significa para esses jovens se descobrirem futuros pais? Qual o sentido desse acontecimento para suas vidas? Que atitude tomar diante do fato consumado? Levar a gravidez final até abortar? Dúvida dramática, que exige uma reflexão ética e envolve questões como liberdade dos jovens versus direito à vida da criança. Aí então, né, a gente fazendo aquelas reflexões ali, usando aqueles conhecimentos daquelas ciências, a gente conseguiu fazer várias daquelas indagações, aquelas perguntas. E aí, então, a informação existe, e aí tem o conhecimento analisado por todas aquelas ciências. Para a gente chegar à sabedoria, digamos assim, a gente teria que ser essas duas pessoas, né, que estão diante desse acontecimento, né, usar, né, agora tudo o que eles têm de conhecimento, digamos assim, e aí ver o que vai ser o sentido na vida deles, né, desse acontecimento, e que atitude que eles vão tomar, né, diante do fato consumado, levar a gravidez até o final ou abortar. Isso aqui vai, digamos assim, eles vão ter que, diante dessa atitude, a ética, né, vai ser a atitude que eles vão ter que pensar numa reflexão ética aqui, né, diante disso. Vão ter que usar da sua própria moral, né. E então isso aqui já vai ser no sentido de usar a sabedoria para a vida, né? Que aí vai influenciar, né? A ciência não está só ali problematizando, né? Aqui já seria a sabedoria seria no sentido de usar para a própria vida deles, né? Todas essas questões aqui, né? Seria aí derivando desses conhecimentos, aplicando, entre aspas, na vida, né? E aí também a questão, né, da liberdade dos jovens, né, como o direito à vida da criança, né? Aí, assim, isso aqui já seria além da vida, né, desses dois jovens, a gente pensaria, né, no sentido de como que a sociedade encara isso, né? E daí ela vai pensar, a liberdade dos jovens de abortar, por exemplo, é maior que a vida da criança, e aí a gente vai ter que usar uma reflexão ética, a sociedade vai ter que usar esse conhecimento para produzir uma sabedoria e chegar a um ponto comum ali que produzir a lei. Por exemplo, no Brasil, predominou a questão de que abortar é crime, né? Então, digamos assim, usando de todos os conhecimentos que temos disponíveis, é óbvio, né, que a gente sabe que no Brasil é ruim falar isso porque as pessoas elegem pessoas nada a ver, né? Que quem está fazendo nossas leis lá, né? Os nossos legisladores, usando esse exemplo que a gente está dando aqui, eles teriam que pegar todo o conhecimento que existe, né? Digamos assim, fazer um estudo bem e ver, né, essas questões, usando todas essas disciplinas aqui que estão disponíveis, fazer uma análise, né? O que seria melhor ser pautando a liberdade dos jovens contra o direito à vida da criança. Mas a gente sabe, né, que no Brasil, única e exclusivamente por causa da parte religiosa, né, o aborto ainda é crime. Porque a bancada religiosa é muito forte, né? Mas em tese, o que ela está dizendo aqui, que pegando informações e usando essas áreas do conhecimento, a gente pode gerar sabedoria, né? E aí, em tese, seria isso, né? Mas a gente sabe que daí no Brasil as pessoas escolhem deputados porque é o tiririca, é o famoso, é o cara que saiu do Big Brother, é uma pessoa bem nada a ver, né? E aí um pouco vira assim, uma. Como se usa como foi usado, né, aquela frase pelo Júlio César, né? A área, né? A área jacta est. A sorte está lançada, né? O brasileiro, ele para eleger, né, os seus representantes, ele fala essa frase aqui, né, do Júlio César. A área jacta est. A sorte está lançada. Ele tipo, joga assim a responsabilidade e azar, né? E quem está fazendo nossas leis ali são umas pessoas que daí bem nada a ver, né? Umas pessoas bem aleatórias, né? Então, nesse sentido, seria a sabedoria, né? Essa seria a distinção, né, da informação, do conhecimento e da sabedoria, né?
E é uma distinção bem interessante para a gente pensar na questão da filosofia, do amor à sabedoria. Seria isso aqui a atitude do filósofo e a atitude das pessoas, né? Que o filósofo poderia, nesse sentido, orientar, né, as pessoas a pensar um pouco melhor, né? Assim como todas as outras áreas do conhecimento podem ajudar, né? A nos orientar na sociedade, né? E aí daqui a gente vê que essa sabedoria não seria uma sabedoria apenas teórica que ficaria ali, né, na academia, né, teria que ser uma sabedoria que perpassa a sociedade, né, chega até a sociedade. Né. Por isso que a gente, vendo o pilar, né, das universidades, por exemplo, a Unicentro, que é uma universidade daqui, né, que me formei em História, eles sempre falam, né, que tem o tripé, né, do ensino, da pesquisa e da extensão, né, que no sentido dessa extensão aqui, para o conhecimento chegar até a sociedade, né, porque ficar só produzindo também, né, conhecimento ali para alimentar os egos, né, dos próprios professores também não faz sentido, né, só para ter um lápis. Eu acredito que o conhecimento é muito mais para isso, né, para chegar até a sociedade, para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, né. E isso nesse sentido que seria a sabedoria. Né. Aí ela coloca que, né, a propósito do termo da liberdade da escolha autônoma, transcrevemos trechos de dois filósofos franceses, né, que podem servir como ponto de partida para a reflexão sobre uma gravidez precoce e não planejada. Né. Aí eu trouxe só o da Simone de Beauvoir, aqui, e eu tirei do outro francês. Mas para encerrar essa primeira aula, acho que é interessante, né, colocar aqui e ler essa transcrição da Simone. Nenhuma questão moral se coloca para a criança enquanto ela é incapaz de se reconhecer no passado, de se prever no futuro. É somente quando os momentos de sua vida começam a organizar-se em conduta que ela pode decidir escolher. Concretamente, é através da paciência, da coragem e da fidelidade que se confirma o valor do fim escolhido e que, reciprocamente, manifesta-se a autenticidade da escolha. Se deixo para trás um ato que pratiquei ao cair no passado, ele se torna coisa. Não é mais do que um fato estúpido ou opaco. Para impedir essa metamorfose, é preciso que, sem cessar, eu retome e o justifique na unidade do projeto em que estou engajado. Assim, não poderia hoje desejar autenticamente um fim sem querer através de uma existência inteira, como futuro deste momento presente, como passado superado dos dias a vir. Querer é comprometer-me a perseverar na minha vontade. Isso aqui é uma citação, né, dela, da Simone de Beauvoir. Ela coloca aqui, né, dessa questão da própria criança, né, e talvez até de um adolescente, né, que tem muita dificuldade, né, de se reconhecer ainda na própria vida. E a Simone de Beauvoir, né, ela tem umas reflexões que ela seria até a favor, né, do próprio aborto. Mas aí é uma questão bem polêmica, né? É uma questão que daí vai muito do pensamento de cada um. Mas eu acredito que o debate que levaria, né, em tese, se a gente tivesse um país que, digamos assim, que valorizasse mais, né, ou não sei qual a palavra usar, mas valorizasse a sociedade, viver em sociedade em si, né? Os legisladores debateriam vários pontos, né? E eles, para fazer, né, as leis, pensariam mais também racionalmente, né? Ainda que não estou falando contra totalmente que o aborto deve ser legalizado, mas assim, acredito que o debate é sempre interessante, né? Para a gente ver a questão de como cada um pensa, né? E chegar a um ponto comum, né? E chegar a um ponto comum para ver qual que seria o melhor para nossa sociedade. Né? Então, assim, eu vou terminar aqui essa aula e eu não vou teorizar ali, né, na questão da definição que eu vou pegar para colocar e definir a filosofia em si. Para a aula já não ficar muito grande, né? Aí eu vou colocar, na próxima aula a gente vê daí essa definição que é do Demerval Saviani, né? Que como que ele define a filosofia, mas aqui já andando um pouco, né, nessas questões do informação, conhecimento, sabedoria, vendo essas questões ali, né, do Sócrates e do Platão, a gente já começa a ter uma noção, né, para onde que caminha a filosofia, né, que ela sempre vai buscar essa busca pelo conhecimento, essa busca de contestar, essa busca de perguntar, né, de ir além do que está vendo aqui, né, do simples, dessa questão da informação que é bem clara de ver, né, dessa questão pensando o próprio exemplo da TV Cultura que eu falei ali, né, que você não vai assistir a informação ali e você não vai assistir como um mero espectador, né? Quando tem aqueles filósofos ali analisando cada notícia,
fica bem interessante, né, de você não se alienar à própria notícia e você entender, né, que nem aquela que eu falei, de que a empresa usou um catador ali para o seu próprio lucro, né, e estava lucrando muito mais que o catador, e no sentido, pela notícia, parecia que era só o catador, né, que ela tinha feito como boazinha. Né? Então, acredito que a filosofia vai muito por esse caminho. Né? E aqui a gente já consegue ter uma noção, né, do que é a própria filosofia. Então é isso, a primeira aula era isso.